Olá, alunos! Tudo bem? Hoje a nossa aula é de língua portuguesa. Nós vamos falar sobre separação de sílabas. Vocês sabem que as palavras são formadas por sílabas, como no exemplo que a professora tem aqui. A palavra morango. Vamos separar ela batendo palmas agora. Morango. Muito bem, nós vimos que elas têm 3 sílabas. O que é uma sílaba? Sílaba é um conjunto de letras que eu pronuncio em uma só emissão de voz. Vamos lá, um conjunto de letras que eu pronuncio em uma só emissão de voz. Que eu falo de uma só vez, certo? Como mo. Qual é o som? M-O. Mo. Rango. Certo? Então, é um conjunto de letras que eu pronuncio de uma só vez. Muito bem. Quanto a essa separação de sílabas, as palavras têm uma classificação, elas recebem um nome. Quando eu tiver uma palavra com apenas uma sílaba, essa palavra recebe um nome de monossílaba. Estão vendo aqui escrito sílaba e mono significa uma só. Olha os exemplos que a professora colocou aqui. Quando eu digo a palavra pé, eu tenho apenas uma emissão de voz, assim como rã, boi, pai, mãe e cai. Eu só falo uma só vez a palavra, certo? Isso significa que é uma monossílaba. Muito bem. Quando eu tiver uma palavra com 2 sílabas, ela também vai receber um nome. Esse nome é dissílaba, ou seja, 2 dissílaba. Sílaba, a mesma coisa em todas elas, e di significa que são 2. Olha lá os exemplos que a professora colocou. Rato, 2 emissões de voz. Pato, 2 emissões. Pavão, mesma coisa, e lebre também. Muito bem. Se eu tiver uma palavra um pouquinho mais comprida, ela vai se chamar trissílaba. São 3 sílabas, como nos exemplos que a professora colocou aqui. Ó, trissílaba, de novo a mesma coisa. Tri significa 3. Olha a palavra. Raposa, 3 emissões de voz. Macaco, novamente 3 emissões. E coruja, também 3 emissões de voz. Muito bem. Mas se a minha palavra for um pouquinho mais comprida, ter 4 sílabas ou mais ainda, como ela vai se chamar? Polissílaba, tá? De novo, sílaba, e poli significa 4 ou mais. Vejam os exemplos aqui. Natureza, 4 sílabas. Esperteza, também 4 sílabas. Poderia, 4 sílabas ou mais. Aí a professora procurou uma que tivesse um pouquinho mais, para vocês verem que passa dos 4. Musculatura, 5 sílabas. Ela também vai se chamar polissílaba. Muito bem. Qual é a nossa atividade de hoje? Vocês vão novamente no caderno de vocês fazer o registro de acordo com a data que eu vou colocar para vocês. E vocês vão fazer um quadro com o nome das classificações, como a professora colocou aqui. Vocês vão colocar a data e depois classificação das palavras e aí os nomes, como a gente aprendeu agora. Monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Vocês terão que escolher 4 palavras. Pensem lá, 4 palavras que comecem com uma única, que tenha apenas uma única sílaba, depois com 2, com 3 e com 4. Diferente dos exemplos que a professora colocou ali, tá? Pensem lá, tem tempo, vamos pensar em outras palavras que também têm essas classificações como a professora colocou aqui. Se vocês ficarem alguma dúvida com a separação, mandem para a professora que eu reviso, se tiver alguma coisa que não está correta a gente ajeita. Combinado? Bom trabalho para vocês e até mais. Beijos!